Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje nós vamos revisar a nossa primeira avaliação do curso de Estatística Básica. A avaliação constitui de apenas uma questão, né, que é dada pelo seguinte enunciado. A Secretaria de Educação do Estado do Ceará pretende implementar uma nova metodologia de ensino nas escolas estaduais. Para avaliar se a metodologia tem efeito, propõe-se o seguinte experimento. 2 grupos de alunos equivalentes são selecionados aleatoriamente. Um grupo é ensinado com base na nova metodologia, a gente vai chamar esse grupo de tratado, e um segundo grupo recebe o ensino tradicional, que nós vamos chamar de grupo de controle. Ao final do ano é realizada uma prova padronizada e ela visa avaliar o aprendizado dos alunos dos dois grupos. Os resultados então encontram-se disponíveis nessa tabela conforme mostrado. Então são feitas aqui algumas perguntas. Primeiro, qual é o efeito médio do programa sobre a nota dos alunos? A ideia aqui seria o seguinte, seria calcular a média aritmética mesmo, do grupo de tratado e do grupo de controle e comparar os resultados. Então aqui no caso eu teria que a nossa média do grupo de tratados é 71,7, enquanto a média do grupo de controle é 45,1, dando a diferença de 26,5. Então eu posso concluir, né, dado o enunciado da questão, que o programa, né, gerou aí um aumento da média em cerca de 26,5 pontos. Algumas pessoas colocaram em termos percentuais, algumas simplesmente compararam as médias, né, calcularam as duas médias e compararam com a outra, disseram que os alunos beneficiados do programa tiveram uma média maior e tal. Em todos esses casos eu considerei a questão, certo? O segundo item seria qual o efeito do programa sobre a mediana e sobre os quartis 1 e 3, certo? Então, o primeiro ponto seria identificar quem é o elemento mediano. Ou seja, eu pegarei, note que os dados, né, dados na questão aqui, eles não estão ordenados, ou seja, eles são os dados brutos, eles não são um rol. Então, você teria que construir um rol, né, um ordenamento desses dados, e depois identificar quem são os elementos mediano do primeiro quartil e do terceiro quartil. Para fazer isso, a gente pode seguir a regra que foi apresentada, né, em sala, que se tratava de, para obter o elemento mediano, como se tratam de 15 valores, ou seja, um número ímpar, então eu acrescento 1 e divido por 2. Então, minha mediana seria dada pelo oitavo elemento dessa série. Então, o oitavo elemento seria 76 para o grupo de tratado e 43 para o grupo de controle. Já o elemento que representa aqui o primeiro quartil, né, eu tenho algumas formas de fazer. Posso somar 1 e dividir por 4, e aí seria o quarto elemento da série ordenada. Outra forma, você dividir 15 por 4 e arredondar esse valor, né, vai dar 3,75. Que seria, se você arredondar para 4, então ele também seria o quarto elemento da série. Então você consegue encontrar esse valor. O terceiro quartil é a mesma coisa, né? Ou você soma com 1 aqui, 15 mais 1, divide por 4 e multiplica por 3, né? Porque é o terceiro quartil. E aí você vai achar o elemento 12. Ou se você dividisse o 15 por 4 e arredondasse o valor, você também encontrar o elemento 12, certo? Então, no caso do grupo de tratado, o primeiro quartil, né, o quarto elemento seria 54, do controle seria 36. E o terceiro quartil seria 85 e do grupo de controle 52, certo? Então essas são as informações que foram pedidas. Então eu quero saber qual o efeito sobre a nota. Algumas pessoas não fizeram esse cálculo aqui do elemento mediano, ou seja, elas simplesmente olharam aqui e foram tentar identificar no olho, certo? Então dessas pessoas eu dei um desconto da nota, porque eu gostaria que, assim, eu ensinei como é que faz esse cálculo do elemento mediano. Então, eu comentei em algum ponto da aula, então eu gostaria que fosse explicado, né, como foi que você chegou nesse valor. Algumas pessoas só citaram os números, eu dei um desconto, certo? Como você observa, né, olhando para os três valores, você nota que em todos os casos, o grupo de tratado, ele possui valores superiores ao grupo de controle, né? Seja ele na mediana, primeiro quartil, terceiro quartil. Então a gente pode ter uma resposta aqui, referência, por exemplo, que o grupo que recebeu o ensino seguindo a nova metodologia, ele obteve uma mediana maior, né, 33 pontos maior que o grupo que recebeu o ensino tradicional. Da mesma forma que tanto o terceiro quanto o primeiro quartis foram maiores também no grupo de tratado quando comparado ao grupo de controle, em cerca de 13 e 33 pontos, né, que seria a diferença entre os dois. Se você calculou a mediana dos dois grupos, os primeiro e terceiro quartis dos dois grupos, e deu alguma resposta comparando esses dois valores, eu também considerei como 100%, certo? Os descontos geralmente se davam porque você não explicava de onde você tinha tirado a mediana e os quartis. O item C, então, o programa aumentou a desigualdade do desempenho, e aqui tem algumas controvérsias, tá? A medida clássica que nós utilizamos para medir essa desigualdade aqui seria o desvio padrão. Contudo, qualquer medida de dispersão
remete ao conceito de desigualdade. Então, eu até coloquei essa observação aqui, né? De que desigualdade aqui seria equivalente à medida de dispersão. Qual o problema? Que as medidas não são uniformes. No caso, se você usar amplitude total, né, que muitos de vocês usaram, você vai notar que essa amplitude total ela é maior no grupo de controle do que no grupo de tratado. Então, por essa medida, você teria que o tratamento ele acabou reduzindo um pouco a dispersão, né? Já se você utilizasse outras medidas, como desvio quartil e desvio padrão, você notaria que houve, na verdade, foi uma redução, certo? Desses valores. Então, assim, se você calculou o desvio quartil ou o desvio padrão e ao final concluiu que o grupo de tratado ele possui notas mais desiguais que o grupo de controle, beleza, considerei verdadeiro. Se você também se orientou somente pela amplitude total, não calculou outra medida e concluiu pelo resultado inverso, então eu também considerei como correto, certo? O que eu não pude aceitar foi se você simplesmente disse que um era mais desigual que o outro e não apresentou nenhuma referência, tá? Nos dois casos, como houve medidas contraditórias aqui, então dependendo da medida que você calculasse, eu aceitei o resultado desde que estivesse justificado. Então, a resposta padrão aqui para mim seria, a partir das medidas de dispersão calculadas, pode concluir que a desigualdade das notas é maior no grupo de tratado do que no grupo de controle, né? Aqui eu me baseei nas duas medidas de desvio quartil e desvio padrão. O item D, então, seria, considerando que as notas seguem aproximadamente uma distribuição normal, em qual dos grupos é menos provável obter uma nota abaixo de 20? Essa questão ela era um pouco questão desafio, tá? Porque eu tangenciei esse assunto na aula, eu comentei em uma das aulas, e eu queria testar mesmo se vocês estavam atentos, né, para isso. Algumas pessoas utilizaram soluções bem sofisticadas, algumas pessoas só argumentaram, né? Então algumas pessoas fizeram exatamente o que eu sugeri aqui. Então eu considerei diferentes níveis, diferentes gradações de resposta, conforme mais completa tivesse a resposta dessa pessoa. Mas a ideia da resolução seria o seguinte: se eu digo que as notas seguem aproximadamente uma distribuição normal, eu argumento o seguinte: com a média e o desvio padrão, né, eu consigo construir aquela curva, né, aquele gráfico que foi apresentado na aula, né? E dessa forma, aproximadamente 95% dos estudantes, né, que recebessem eventualmente esse tratamento, eles se localizariam, teriam a nota entre a média e menos 2 desvios e a média mais 2 desvios, ou seja, estaria dentro desse intervalo, 95% deles, aproximadamente, certo? Ao passo que 99% deles vão estar entre a média menos 3 desvios e a média mais 3 desvios, né? Você conhece a média e conhece os desvios, então você poderia construir esses dois intervalos. Eu vou construir então um intervalo de 99% para o grupo de tratado. O que é que eu vou concluir? Olha, se eu pegar a média, subtrair 3 desvios, né? Lembra, a gente calcular a média e os desvios, né? Então eu vou chegar num valor inferior de 24,45 e um valor superior aqui de 119, tá? Enquanto se eu fizer um intervalo de 95% para o grupo de controle, eu vou chegar no valor entre 19,62 e 70,58. Então o que quer dizer? Menos de 1% da amostra vai estar fora, né? No caso do grupo de tratado, menos de 1% da amostra vai estar fora desse intervalo, né? Na verdade, como a distribuição ela é simétrica, eu posso inclusive dividir esse valor por 2, né? Ou seja, se eu considerar arredondar aqui para 99%, então eu posso dizer que 0,5% dos alunos que eventualmente recebessem esse tratamento estariam abaixo de 24,45 e 0,5% estaria acima de 119, certo? E a mesma coisa para o grupo de controle. Se aqui eu tenho 95% dos alunos estão entre 19,62 e 70,58, quer dizer que 2,5% estaria abaixo, né, de 19,62 e 2,5% estaria abaixo de 70,58. Então, o que é que eu posso concluir? Menos de 0,5% dos estudantes que recebessem o tratamento possuiriam nota abaixo de 24,45, seria esse intervalo aqui, onde o 20 se inclui, certo? Ao passo que pouco menos de 2,5%, ou seja, 5 vezes mais, né, dos estudantes do grupo de controle possuiriam nota abaixo de 19,62. Dessa forma, a chance dos estudantes do grupo de controle obterem notas inferiores a 20 é superior à chance dos alunos do grupo de tratamento. Como eu disse, várias pessoas usaram o conceito de desvio padrão, né, deram respostas parciais, e aí eu considerei à medida que vocês se aproximassem dessa que seria a resposta completa. O item E, então, perguntou o seguinte: o programa afetou a simetria da distribuição das notas? Nesse contexto, o que significa uma simetria positiva ou negativa da distribuição de notas? Aqui você poderia utilizar qualquer uma das medidas de simetria. Muitos de vocês só fizeram comparar média, modo e mediana, certo? Perfeito, sem problemas. O problema é que quando você usa essa medida, no caso do grupo de controle, você não vai conseguir enquadrar ele entre a simetria positiva ou negativa. Então,
o mais correto, né, nesse caso seria utilizar uma medida de coeficiente, por exemplo, coeficiente de Pearson, né, para o tratado de controle, ou então aqueles coeficientes utilizando os quantis da distribuição, certo? Então, calculando qualquer um deles, você ia chegar à mesma conclusão. Ou então o coeficiente momento, né, da distribuição, você ia chegar à conclusão de que o tratado possui assimetria negativa e o controle possui assimetria positiva. Então, a resposta seria sim, né? A assimetria foi afetada, ela passou de positiva a negativa, ou seja, o grupo de tratado passou a ter assimetria negativa de nota. E o que é que isso significa? Significa que o grupo de controle, as notas menores que a média, eram mais frequentes do que as no grupo de tratamento. Ou seja, no caso do grupo de tratamento, como eu tenho um desvio, né, da média para o lado esquerdo, então significa que existe uma prevalência, né, de notas, ou seja, existia uma frequência maior de notas abaixo da média e da mediana da distribuição. Tanto é que a moda, né, que é o valor mais frequente, ele se encontrava abaixo da média e da mediana da distribuição. Já no caso de eu possuir uma assimetria negativa, eu tinha um caso inverso, ou seja, era mais frequente casos de estudantes com notas acima do que seria a média ou a mediana da distribuição. Então, a intenção era mais ou menos essa, certo? As pessoas que calcularam algum coeficiente de simetria e que fizeram alguma interpretação nesse sentido também levaram a nota cheia, certo? Basicamente era dizer que houve sim, o programa parece ter afetado a simetria das notas, né? E ter dado uma intuição sobre mais ou menos o que isso significaria, tá? Nem que fosse uma interpretação um pouco mais técnica. Por fim, o item que eu deixei mais em aberto seria o item F, né? Considerando que o objetivo da SEDUC é elevar o desempenho do maior número de alunos possível, o programa deveria ser implementado. Por quê? Então, basicamente, a conclusão seria de que sim, o programa deveria ser implementado e você tem que fundamentar isso. Por quê? Olha, o grupo de tratado, ou seja, o grupo que foi beneficiado do programa, ele tinha uma média maior, ele tinha uma mediana maior, ele tinha as extremidades da distribuição, ou seja, os alunos que estão longe da média, longe do centro da distribuição, também obtiveram notas maiores. Então, basicamente, todo mundo se beneficiou com esse programa. A maioria dos alunos se beneficiou com esse programa. E aí eu fiz uma observação, né, que algumas pessoas também tiveram a sacada de fazer, que mesmo você tendo como efeito colateral a elevação da desigualdade de desempenho, e aqui considerando uma medida de dispersão como desvio padrão, maior, ou seja, o grupo de tratado ele era mais desigual do que o grupo de controle, isso poderia sugerir que alguns alunos eles acabaram ficando para trás nesse programa, né? Então você tinha uma maior dispersão de notas porque provavelmente alguns alunos partiram na frente e outros ficaram para trás, certo? Então, esse resultado ele não vai invalidar a aplicação do programa, contudo, ele poderia ser o objeto de aperfeiçoamento futuro do programa. Então essa seria uma análise aqui, uma referência, né, para vocês, não é bem um gabarito, mas uma referência. E quanto mais próximo dessa análise vocês chegassem, maior a nota que eu dei para vocês. Então basicamente se você dá a sua opinião fundamentando nas medidas que você calculou antes, né, isso era o que eu intencionei para essa questão. E é isso, muito obrigado e até a próxima.